Muito bem-vindo, pessoal, à nossa videoaula de hoje. Aqui é o professor Marco Aurélio que está falando e o assunto hoje é sobre a linguagem Python. Linguagem Python, pessoal, que a gente já falou um pouco na aula anterior, a gente fez algumas comparações com a linguagem C#, então a ideia agora é aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre a linguagem. Falando da introdução novamente aqui, pessoal, a gente já comentou na aula passada sobre a linguagem Python, que é uma linguagem de alto nível, ou seja, a sua forma de escrita, sua sintaxe é mais próxima da nossa linguagem, da linguagem natural. A gente já falou também que ela foi projetada com a filosofia de enfatizar a importância do esforço, ou seja, ela foi projetada para ser uma linguagem mais simples para desenvolvermos nossas aplicações. A prioridade dela é a legibilidade do código e a velocidade de desenvolvimento. Também foi feita para uma fácil leitura e interpretação, voltada aqui para o item 2, como a gente já mencionou. Aqui eu coloquei um exemplo sobre uma linguagem de baixo nível. Em tela aí a gente vê um trecho de código utilizado pela linguagem Assembly. A linguagem Assembly é uma linguagem que é utilizada para trabalhar diretamente com códigos de máquina. E a gente aí percebe que a forma dela de escrita não é muito próxima da forma como nós nos comunicamos. Então a gente tem o MOV-CX, 0, IN, AX porta, ou seja, é uma coisa muito difícil da gente conseguir interpretar, pessoal. A única palavra conhecida aí que eu estou vendo, que eu estou conseguindo identificar, é o label, que a gente pode usar como rótulo, e porta, que talvez seja porta serial ou alguma coisa desse tipo. Mas a gente nota que, olhando para ela, que é difícil o entendimento, difícil o desenvolvimento, e quando a gente bate o olho, a gente não sabe muito bem o que ela está querendo dizer. Diferente das linguagens de alto nível, como é o exemplo que a gente tem em tela aí, que tem um exemplo da linguagem Python, que também temos outras linguagens também, todas relacionadas ao alto nível, que a gente tem um print aí, se a gente for traduzir do inglês para o português, é imprima, escreva. Então, é bem próximo da nossa forma de comunicar. Isso torna uma linguagem mais simples de escrever os seus códigos. E daí, então, vem a definição de uma linguagem de alto nível e uma linguagem de baixo nível. Ou seja, uma linguagem de alto nível é aquela linguagem que é mais próxima da nossa forma de comunicação. Agora a gente vai entender um pouco mais, falando mais profundamente sobre a questão de variáveis em Python. Relembrando aí para o pessoal que as variáveis a gente pode entender como pequenos espaços de memória para armazenar alguns valores que a gente passa através dos nossos programas. Em Python, pessoal, diferente das outras linguagens de programação, não existe um comando específico para declarar uma variável, como a gente tem no C#, mais ou menos, que é o que a gente trabalha. A gente tem lá a definição do tipo e o nome da variável. Em Python, pessoal, isso não é necessário. Em Python, a gente basta definir uma variável e o que ela recebe no momento. E, de novo, pessoal, mais uma vez a gente vai falar. Python é uma linguagem que ela é dinamicamente tipada. Ou seja, uma variável ela recebe e entende o seu tipo a partir do primeiro valor que a gente passa para ela. E esse valor pode mudar dependendo do programa, os passos do nosso programa. Então, dependendo do que nosso programa vai fazer durante sua execução, essa variável pode ter mais um tipo. Lembrando, a gente não define. O que define o tipo da variável é o tipo de dado que ela está armazenando no momento. Um detalhe, uma linguagem que ela é dinamicamente, tem o seu tipo dinâmico, ou seja, tipada dinamicamente, ela independente disso, ela é uma linguagem que é fortemente tipada. Para quem não conhece, uma linguagem fortemente tipada é uma linguagem que ela é rigorosa quanto ao seu tipo de dado. Por exemplo, você não pode somar uma variável do tipo string com uma variável do tipo inteiro. Essa variável tem que ser convertida. E sim, pessoal, existem linguagens em que esse cálculo é possível de ser feito. Evidentemente que o interpretador ou o compilador da linguagem, ele não vai fazer o cálculo com tipos diferentes. Ele vai converter dinamicamente por baixo, sem que a gente veja, em tipos consideráveis e possíveis de fazer aquele cálculo. Entre as linguagens que a gente pode citar, a gente pode falar da linguagem JavaScript, que é uma linguagem que ela é fracamente tipada. Mais detalhes sobre fracamente tipado ou fortemente tipado, vocês podem procurar na internet. Em diversos sites aí tem a definição de como entender essas variáveis. Outra coisa interessante aqui que a gente não pode deixar batido e não pode deixar de falar é sobre a documentação da linguagem. Pessoal, quando a gente trabalha com tecnologia, a maioria das ferramentas que a gente utiliza
provavelmente tem a sua documentação publicada. É o caso do Python. A gente tem aqui através do docspython.org em português. Em português a gente pode escolher o idioma que a gente quer aqui, que mostre para nós aqui a nossa documentação em Python. Vou fazer um teste aqui, coloquei em coreano aqui, então tem a documentação em coreano. Os nossos tradutores aí fizeram um belíssimo trabalho e a gente tem em português. Então qualquer dúvida relacionada à linguagem Python, a comunidade, que são os mantenedores, ou seja, os pessoais que desenvolvem a linguagem, colocam aqui. Então se qualquer pesquisa que você tiver, por exemplo, tem modo interativo, ambientes virtuais de pacotes, tem argumentos nomeados, tem números usando Python como uma calculadora. Vamos entrar aqui para ver um exemplo no item 3.1. Então tem exemplos de código aqui, de como a gente proceder, desenvolver. Então tem um vasto conteúdo na internet. Pessoal, nós professores, a gente não tem condição de passar todo o conteúdo de um produto ou de uma tecnologia para vocês. Então é muito importante e digo mais, é essencial que a gente encontre outros meios de adquirir o conhecimento, seja sites da internet, seja vídeos no YouTube, mas a documentação é um belíssimo canal, uma belíssima fonte de conteúdo para a gente conseguir aí melhorar os nossos conhecimentos em Python. Mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês, no site Computer World aqui, de 19 de janeiro de 2020, no início do ano, num artigo escrito pela Carla, que mostra que quais são as 7 principais linguagens de programação que a gente deve aprender no ano de 2020. E a primeira que aparece aqui, Python. E na definição fala que Python é uma linguagem de programação mais quente para 2020, como explica a sociedade, o EEE Computer Society. A tecnologia continua sendo uma das melhores linguagens de programação já desenvolvidas. Olha que interessante, pessoal. Python é eficiente no desenvolvimento de machine learning, inteligência artificial, ciência, gestão e análise de dados. Pessoal, uma coisa interessante. O fato de uma linguagem ser muito utilizada não significa que ela é melhor ou pior que as outras. Significa que cada linguagem tem a sua finalidade própria. Cada linguagem tem a sua melhor forma de aproveitamento. Aqui na nossa região de Ribeirão Preto, por exemplo, a linguagem C# é muito forte. Por isso que a gente adota ela aí nos cursos da ETEC. Então esses foram alguns detalhes que eu queria mostrar para vocês a respeito da linguagem Python. Vamos voltar agora para o nosso slide para continuar a nossa aula. Como a gente mencionou anteriormente, falando que as variáveis não precisam ser declaradas com nenhum tipo específico. E pode até mudar o seu tipo de dado conforme o programa foi executado. Então a gente tem um exemplo aí, ó. A gente tem uma variável x que recebe o valor 4, um valor inteiro. E após isso, a mesma variável x recebe um valor string. E quando a gente manda printar o x, ele mostra o último valor atribuído para a variável. Então, essa variável recebeu 2 valores de tipos diferentes. Então, a gente tem aqui o 4, que é um inteiro, o curso de Python, que é um texto, uma string, ele mostrou o valor de x, que é o último valor atribuído pela variável. Então, com isso, eu provo para vocês que as variáveis, elas têm o seu tipo de armazenamento declarado, ou seja, o tipo dela a partir do valor que ela está armazenando. Mais algumas definições aqui sobre regras de como a gente pode desenvolver e criar nossas variáveis. Então tem aqui, pessoal, um conjunto de regras que a gente pode e obrigatoriamente a gente tem que seguir. Então, uma primeira regra aqui fala que o nome da variável deve começar com uma letra ou um caractere sublinhado, ou um underscore. Um nome de uma variável jamais, pessoal, pode começar com um número. Isso dá erro na hora da gente executar os nossos programas. O interpretador da linguagem Python não permite a gente deixar um número no início do nome de uma variável. Então, as variáveis podem conter apenas caracteres alfanuméricos, por exemplo, de A a Z, de 0 a 9, importante, não pode começar com o número, e o caractere de underscore ou underline, dependendo como a gente chama em cada região. Os nomes das variáveis diferenciam de maiúsculas e minúsculas, então isso é importante, pessoal, isso é importante. A maioria das linguagens, não todas, tem uma diferenciação quando a gente define nomes maiúsculos e nomes minúsculos. Isso porque para o computador não existe letra. Isso mesmo. Para um computador não existe letra. Ele trabalha apenas com 0 e 1. Então esse nome que a gente digita aí
como nome de variável, para o computador, na hora que ele vai utilizar isso para criar internamente as suas variáveis, ele vai transformar isso numa sequência de números. E, dependendo se é maiúsculo ou minúsculo a mesma letra, o número que identifica aquela letra, o código daquela letra, ele muda. Então, variáveis com nome maiúsculo e minúsculo, elas são diferentes. Isso, na computação, a gente chama de case sensitivo, ou sensível ao caso, sensível à informação da letra. Informação não. Sensível ao caso, ou seja, sensível a como a letra é definida, maiúsculo ou minúsculo. Então a gente tem aqui do nosso lado esquerdo os nomes de variáveis válidos. Então tem ali a variável nome com underline na frente, variável nome maiúsculo, variável 2 com um número no final ou no meio da letra. E aqui do nosso lado aqui a gente tem os nomes das variáveis inválidas, ou seja, olha, não pode começar com 2, não pode começar com o número aqui a variável. A variável não pode ter um caractere de espaço do hífen. Então aqui, ó, tem que ter aqui o underline que ele permite. E a variável não pode ter espaço. A variável tem que ser contínua, não pode haver espaço no nome da variável. Outra forma legal que a gente pode usar para atribuir valores para as variáveis são variáveis na sequência. Então a gente consegue, em uma mesma linha, a gente consegue atribuir vários valores para a variável. Então a gente na sequência aqui tem a variável x, a variável y e a variável z criadas. E elas recebem laranja, banana e morango. Na sequência, pessoal, na ordem. Então, se a gente der um print aqui nas variáveis que a gente acabou de definir, a gente vai ter ali do nosso lado direito o resultado da execução. Detalhe, tem que ser na sequência, pessoal. Consecutivamente, x recebe banana, x recebe laranja, y recebe banana e z recebe morango. Isso é obrigatório, pessoal, tem que ser na sequência. Como toda boa linguagem de programação, elas têm um tipo interessante para administrar. Então aí, a gente, no jargão técnico, a gente costuma utilizar o termo data type, relacionado ao tipo de dados das variáveis que são possíveis de receber. Então a gente tem o tipo texto, string, os tipos numéricos, tipos de sequência, os tipos de mapeamento, que é o dicionário, os tipos boolean, que é importante também usar. Dessa listagem aí, pessoal, a gente vai usar os principais, que são o string, que está aqui, na primeira posição aqui, o int, o float, que são os tipos inteiros e com casas decimais, as listas também, que a gente vai aprender a trabalhar com listas, que é um negócio importante. Dicionário a gente não vai ver nesse momento, e talvez alguma coisa de tipos booleanos, que recebem o tipo de verdadeiro ou falso, que também é muito importante aí para o desenvolvimento de nossas aplicações. Aqui embaixo a gente tem aqui uma forma de verificar qual é o tipo da variável, a gente já viu isso também na aula anterior. Então, como as variáveis podem receber e ter tipo diferente durante a execução do programa, em alguns momentos é necessário a gente saber qual é o tipo daquela variável no momento. E aqui, se a gente utilizar esse código abaixo aqui, ó, print, type e passando como parâmetro x, a gente tem como descobrir qual é o tipo daquela variável. Bom, sem mais demora, pessoal, vamos praticar um pouco, então vamos para os nossos laboratórios. Só lembrando que a gente vai usar aquela ferramenta online que é disponível para todos aí, a gente não precisa instalar nada em nossa máquina e a gente também pode efetuar os nossos códigos através dos nossos smartphones, ou seja, a gente consegue programar através do nosso celular. Então, sem mais demoras, vamos para os nossos laboratórios. Então, pessoal, iniciando o nosso primeiro laboratório aqui, mais uma vez utilizando a plataforma RippleIT, através do website, então a gente não precisa instalar nada na nossa máquina. Novamente aqui, diretamente no Starting Code aqui, para começar a desenvolver. Vamos escolher a linguagem Python e pedir para criar o nosso repositório. Já abriu aí a nossa interface de desenvolvimento e vamos fazer aí os nossos primeiros exemplos aí do nosso laboratório. Então, no nosso primeiro laboratório aqui, a gente já viu essa questão de variável e atribuição de dados para as variáveis. Então, aqui tem um escopo, um início, um trecho de código bem simples. Temos uma variável x aí que recebe valor 5 e temos uma variável aí chamada y que recebe o valor John, e a gente está mandando printar ou
mandando escrever os valores de x e y. Muito simples, vamos executar. Tá aí, feito. Tá, esse aí é o nosso primeiro exemplo sobre a atribuição das variáveis. Se a gente for verificar os tipos da variável, a gente pode escrever aqui e entrar com o comando print, passando como parâmetro para ele os comandos type, mandando ver a variável x, e vou corrigir aqui, mandando mostrar a variável y. Vamos executar o código de novo para ver o que acontece. E tá lá. Então ele pegou e viu o tipo da variável x, o tipo da variável y e escreveu aqui. Então a variável x tem o tipo inteiro, de números inteiros, e a variável y tem como tipo string o seu tipo principal. Aqui a gente tem outro exemplo sobre uma mesma variável recebendo dois tipos diferentes de dados. Então a gente tem aí a variável x que recebe 4 e a mesma variável x que recebe a palavra cell. E aqui a gente está falando que nesse caso o x é o tipo inteiro e nesse caso aqui o x é o tipo string, ou seja, a mesma variáveis atribuídas com tipos de dados diferentes. Vamos executar para ver o resultado. Então ele mostrou cell, que é o valor que x está recebendo nesse momento, e a gente vai fazer um teste aqui. Esse novo teste consiste em algo semelhante ao exercício anterior, a única diferença é que a gente vai mandar escrever o tipo da variável x nos momentos em que ela é utilizada durante os trechos de código do nosso programa. Então a gente tem aqui o x recebendo 4, a gente manda mostrar para a gente qual é o tipo da variável x nesse momento, e aqui a gente manda printar o valor. E aqui é a mesma coisa, a gente manda printar o tipo do dado e printa o valor. Vamos ver qual é o resultado que ele mostra para a gente. Então tá aqui, então a gente percebe que é a mesma variável, a gente não usa variável diferente, a gente usa a mesma variável, e ela recebe dois valores diferentes aqui, dois tipos diferentes, e armazena somente o tipo da último tipo atribuído para ela. Outra dúvida muito importante aí na comunidade de pessoal que desenvolve é se a gente usa aspas simples ou aspas duplas na hora de definir os limites de uma string. Bom, na linguagem Python tanto faz a gente colocar aspas duplas, como a gente tem aqui em cima, no nome John, ou aspas simples, como a gente tem aqui embaixo. Se a gente mandar executar, ele vai entender os dois da mesma forma. Uma dica, geralmente o pessoal usa aspas simples quando vai delimitar uma string. Eu costumo usar aspas duplas, que eu já programei muito em C#, então, como lá é aspas duplas, eu carreguei esse vício, digamos assim, para a linguagem Python também, mas isso não é muito relevante, aliás, não é nada relevante para a definição dos limites de nossas variáveis do tipo string. Outro exemplo interessante que a gente pode abordar aqui é a questão da concatenação de variáveis. Então aqui nesse exemplo a gente tem aqui uma variável x que recebe a palavra awesome e temos um print aqui para completar a frase. Então Python is awesome, que é o Python é maravilhoso, ou Python é alguma coisa assim, mas o importante nem é isso, pessoal. O importante é saber que para a gente concatenar uma variável do tipo string com uma palavra definida aqui, uma cadeia de caracteres, a gente usa o símbolo de somatório aqui, o sinal de igual, de adição. Então, se a gente executar esse comando aqui, vamos lá, tá lá, somou, mostrou, é a concatenação entre duas variáveis. Isso também a gente já viu muito em C# e a gente vê que na linguagem Python é muito simples de resolver isso. Então, só fazendo uma brincadeira e traduzindo lá o que a gente vinha mostrando na variável anterior, a mesma variável recebendo um valor diferente, que beleza, mudou aí o tipo da frase, a descrição da frase. Tá aí como desafio a gente olhar para esse trecho de código aí, em que uma variável recebe o valor inteiro e depois a gente concatena esse valor com uma frase. E aí, o que será que acontece se a gente executar o código dessa forma como tá aí? Vamos testar aqui. Pronto, voltou um erro. Ele voltou um erro aqui, um erro de tipo, um type error, e está falando, ó, não consigo concatenar, só é possível concatenar tipo string
com tipo string e não com inteiro. Então tá aí mais um exemplo que a gente conversou na aula passada sobre a questão de Python ser uma linguagem fortemente tipada. Então, nesse momento, ele não vai fazer a conversão automática para a gente. Ele não vai fazer isso. Então, quando a gente fazer operações com tipos de dados diferentes em que não é possível fazer a operação, ele vai dar erro para a gente. Um outro exemplo que a gente pode fazer aí, ao invés da gente definir a concatenação direto do texto, a gente pode definir a frase em variáveis diferentes e a gente manda somar essas duas variáveis e ele vai mostrar para a gente através do comando aqui de printar. Então aqui nesse caso a gente tem a variável x recebendo Python e a gente tem a variável y recebendo maravilhoso. E a gente criou uma variável z também que recebe a concatenação de x mais y e a gente manda printar o valor de z. Vamos ver o que acontece aqui dessa forma. Então tá lá, escreveu a mesma frase que a gente tinha escrito antes. A única diferença que a gente tem é que agora as partes da frase que a gente vai escrever, elas estão vindo em variáveis diferentes. A gente não deixou o texto puro lá para escrever essa variável, esse teste. Outro teste legal aqui para a gente ver é a questão de somatória de valores inteiros. Então, para você ver a funcionalidade aqui e a maleabilidade do comando print. Então, a gente não colocou o resultado aqui. A somatória é feita dentro dos parâmetros que a gente passa para o comando de impressão para a gente. Então, aqui a gente tem a variável x recebendo 5, a variável y recebendo 10. Dentro do print mesmo a gente faz o cálculo. Vamos ver se funciona dessa forma. Tá lá, então ele fez o cálculo e já imprimiu o cálculo para a gente. Agora a gente vai falar um pouco sobre os valores inteiros, de como o Python trabalha com valores inteiros. Então a gente tem aí na nossa tela, a definição aí de uma variável chamada x recebendo 1, a variável y recebendo 1.0, que também, se a gente for traduzir isso para números inteiros, é a mesma coisa que 1, e a variável z, que recebe menos 35.59. O desafio é como que a linguagem Python vai interpretar o tipo dessas três variáveis. Lembrando que a gente está passando número para eles. Vamos executar aqui o script para ver o resultado que ele retorna para a gente. Então tá aí. Então o que ele fez aqui? Se a gente olhar ali para o nosso canto superior direito, a gente vai ver uma classe int. Significa o quê? Que ele entendeu o valor da variável x como um valor inteiro. Isso significa que ao atribuirmos o valor para ela, esse valor não tem casa decimal, ele entendeu como inteiro. Embaixo aqui, na variável y, entendeu como float ou ponto flutuante. Por quê? Porque a gente definiu uma casa decimal para esse número. A partir do momento que a gente definiu uma casa decimal para esse número, o interpretador da linguagem Python entende como esse sendo um valor decimal ou um valor float aqui na linguagem Python. E a mesma coisa na variável z, independentemente se o valor é positivo ou negativo, ele tem casas decimais. Dessa forma, o interpretador Python entende como sendo um valor float, um valor com ponto flutuante. Agora, um outro exercício interessante para a gente ver como o interpretador da linguagem Python se adapta ao tipo de dado que é transferido, que é mostrado para ele. Então, a gente tem aqui em tela uma variável x que recebe 1, uma variável y que recebe 1.0 e na variável z a gente faz uma conversão. A gente fala que nosso tipo y, que está aqui, que tem 1.0, a gente está convertendo ele para o inteiro. E aqui a gente manda escrever o valor das variáveis e a gente mostra o tipo das variáveis aqui. Então vamos rodar para ver o que acontece. Rodando aqui, nosso resultado na nossa execução do lado direito da tela aqui, a gente tem ali, a partir do momento que a gente manda printar aqui, então tem o print que recebe 1, o y que recebe 1.0, que é a mesma coisa que tem aqui, só que o valor interessante acontece aqui, ó, no z, que a gente manda passar para inteiro. Como a gente mandou passar para inteiro, o que ele fez aqui com a casa depois da vírgula, no caso, depois do ponto? Ele eliminou o zero, então nesse caso ele transferiu, pegou só o valor inteiro. Bom, então o que acontece numa situação em que a gente tem, em vez de 1.0, 1.7? O que será que acontece nessa situação? Vamos executar e ver o que acontece nessa situação. A mesma coisa, pessoal.
ele não faz o arredondamento. Aliás, ele arredonda para baixo, ele pega só o valor inteiro. Então, independente se a gente tiver aqui 1.9, que na teoria, se ele fosse fazer um arredondamento, ele arredondaria para 2, ele não faz isso, ele pega só o valor inteiro da variável, que na verdade é 1. Então, muita atenção, que pode ser muito perigoso na hora de a gente for fazer a conversão, de perder valores. Imagine aí que a gente tem aí, que a gente vai fazer um cálculo aí de valores financeiros aí, então a gente tem um valor de 1,90 e sem querer a gente manda converter para inteiro, então a gente perde 90 centavos numa situação dessa. Então, muita atenção nessa questão de conversão de valores. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre as funções de string. O que é uma função de string? Funções de string, pessoal, são ações que a gente pode definir sobre as strings para manipular, fazer algumas ações referentes a retirar valores, inserir valores, passar para maiúsculo, passar para minúsculo. Então, são umas operações que a gente pode fazer sobre variáveis do tipo string. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma variável do tipo A que recebe hello world e a gente está mandando printar aqui o valor A com o índice 0. O que é o índice, pessoal? Imagine que a gente tem uma string e divida cada letra, cada espaço em um índice. A gente divide isso, cada um deixando numa caixinha. E a gente pode definir essa caixinha como um índice. Então, no caso aqui, eu vou acionar a variável A no índice 0. O índice 0 é a primeira letra. Então, mostrando aqui, executando o nosso projeto, ele vai mostrar aqui a primeira letra para a gente, a primeira H. Se eu quiser acionar a segunda letra, eu venho aqui e mando mostrar o índice 1. Vamos executar aqui. Tá aí, mostrou a segunda letra. Lembrando, pessoal, que esses índices de vetores ou índices de string, a gente vai começar aqui pela letra 0. Então, a gente não começa com 1. Então, sempre vai começar na posição 0. A posição 0 é a primeira letra. Se isso é possível, pessoal, a gente pode fazer algo dessa forma aqui, A gente mandar printar cada índice aqui em uma linha diferente. Vamos ver se dá certo esse laboratório. Tá aí, a gente escreveu em cada linha diferente o índice da letra que a gente mandou mostrar aqui dentro da nossa variável do tipo string. Outro laboratório interessante é conseguir saber qual é o tamanho, a quantidade de caracteres que a gente tem dentro de uma variável. Só lembrando, pessoal, que o espaço também é contado como caractere. Então, através da função len e passando a string como parâmetro, a gente consegue ver o tamanho da cadeia de caracteres aqui. Vamos executar para ver o que acontece. Tá aí, 13 caracteres, tem hello world, contando espaço e o ponto de exclamação. Se a gente colocar mais alguns caracteres aqui e fazer um teste, lá, pronto, aumentou para 21. Então, com isso, a gente consegue contar as palavras aqui. Então, por exemplo, a gente pode fazer um exemplo aqui, brincando com o nome de nossa cidade e falando que a nossa cidade tem... E aí a gente fecha aspas aqui, abre aqui, coloca aqui o exemplo aqui do tamanho dos caracteres e tá aí um testinho bem bobinho, mas que dá pra gente ver o funcionamento da função len. Se a gente mandar executar, dá erro. Bom, vamos olhar o erro e ver o que aconteceu e como a gente faz para corrigir o erro. Então, aqui do lado superior direito, está falando que é um erro de tipo. E, novamente, está falando que ele não pode concatenar valores string com valores inteiros. Bom, tem alguma coisa aqui que retorna o valor inteiro que ele não consegue concatenar. Na verdade, pessoal, o len e passando como parâmetro aqui o nome da string, a variável da string, ele retorna o valor inteiro para a gente. Então, o que a gente precisa fazer para funcionar esse exemplo que a gente fez? A gente precisa converter esse valor que vem do len através do str, passando entre parênteses aqui. Então, ele vê aqui o len a e converte esse valor len a através para valores string através da função str. Se a gente colocar o
o mouse e parado aqui em cima, a gente vê aqui uma pequena definição aqui do que ele pode fazer, do que ele está fazendo. Então nesse caso a gente vai fazer aqui, vai executar de novo, tá lá. Ele conseguiu fazer concatenação. Se a gente mudar o nome da cidade aqui, colocar Itaquaquecetuba, que é o nome da cidade. Vamos ver o tamanho que tem isso. Cidade aí, 15 letras. Então tá aí ó, o funcionamento da função len, que pega o tamanho da string, ou seja, o tamanho da cadeia de caracteres. Agora um detalhe interessante, pessoal, se a gente fizer um próximo laboratório aqui, eu coloquei o nome da nossa cidade como string e deixei um espaço em branco aqui, ó. Será que a variável len conta esses espaços em branco? Vamos ver, fazer um teste aqui para ver o que acontece. Vamos executar o programa. Opa, ele contou. Então ele contou quantos espaços em branco mais o nome da cidade tem. Então essa cadeia de caracteres inteira aqui tem 23 letras. Só que não tem, né, pessoal? Ele não tem 23 letras, ele tem só as 8 letras aqui. Isso aqui não é letra, é espaço em branco que a gente deixou ou digitou sem querer. Como a gente pode resolver essa questão? Pessoal, a gente pode resolver essa questão através da função strip. A função strip, pessoal, ela recorta, ela retira esses espaços em branco aqui da cadeia de caracteres que a gente estiver passando com o parâmetro. Então, como a gente executa essa função? A gente pega o valor que a gente tem, que a gente quer mudar, passa para a variável, no caso a variável a, e aqui ó, a variável a ponto strip, ou seja, da variável a você tira os espaços em branco. E o que eu fiz aqui? Olha que interessante, ó. Eu usei a função len, que está executando a ação dela, ou seja, contando a quantidade de caracteres, sob o resultado da função strip. Isso também é possível, pessoal. Então é uma função dentro da outra. Ó, novamente, vamos lá. Então aqui eu tenho uma variável a que recebe a palavra batatais com espaços em branco. Tem aqui, cortei aqui, deixa eu desfazer. Pronto, tá aqui. Aqui variável a que recebe a palavra batatais mais esses espaços em branco. A gente precisa retirar esses espaços em branco, porque a gente não tem aqui, isso aqui não faz parte da palavra. Então, se a gente utilizar, ele vai contar isso daqui. Se a gente usar somente o len, ele vai contar os espaços em branco, porque ele vai reconhecer o espaço em branco como caractere. Então, para corrigir esse problema, a gente usa a função strip. Se a gente for olhar na documentação do Python, então aqui na documentação do Python, com ela aberta, a gente vem aqui ó, no Quick Search e vamos procurar aqui strip, que é o nome da função que a gente está usando. Ele vai abrir aqui para a gente tudo que ele encontrou relacionado à palavra strip. O que a gente está procurando é isso daqui, ó, str, que é string.strip. Se a gente olhar aqui, ó, é mais ou menos a mesma coisa, ó, que é str, que é a string que a gente está passando, ponto strip. Então vamos olhar aqui para ver o que a documentação fala para a gente no str.strip. Bom, ele está falando aqui, olha aqui, ó, vamos passar, falando, ó, retorna uma cópia ou uma string, retirando o começo e o final do caractere. Os caracteres do início e do final são removidos. Deixa eu achar a documentação em português aqui, que eu acho que fica melhor para a gente aprender aqui. Então, passando para português aqui. Olha, até mostrou aqui, entrou de novo. Vamos lá, vai ficar até mais fácil para a gente. Então tá lá, tá aqui, ó, strip, tá aqui em cima que a gente pesquisou. Então, na documentação ele diz, retorna uma cópia da string com caracteres no início e no final removidos. Então, o que ele está falando? Ele vai remover tudo que tem no final e tudo que tem no início. Mais ou menos o que a gente está falando aqui, ó. Então, os espaços em brancos que não quer dizer nada para o caractere, ele vai remover. E a gente vai usar o len aqui. Vamos procurar o len também lá na documentação. Vamos voltar para a documentação. Importante a gente começar a aprender como usar a nossa documentação do Python. Vamos subir aqui. Aqui eu vou procurar pelo len. Vamos ver, ele vai abrir aqui. Tá aqui len. Vamos ver se esse vai mostrar pra gente aqui. Olha lá, len, a função len devolve o comprimento ou número de itens de objeto. O argumento pode ser uma sequência, tal como de string, bytes, lista ou algumas questões relacionadas a string. Então, olha lá, o principal que a gente pode olhar está aqui, ó.
devolve o comprimento de um objeto, que é o que ele está fazendo aqui para a gente. Então a gente usa o len naquilo que veio da string, que foi eliminado do começo e o fim. Então o strip elimina o início e o fim aqui do que não é utilizado, e o len conta o resultado disso daqui. Se a gente mandar executar, eu vou apagar isso daqui, a gente mandar executar, olha lá, ele mostrou as 8 letras que ele tinha de mostrar mesmo, ao contrário das 23 que ele mostrou quando tinha os caracteres vazios aqui. Outra função legal e importante que a gente pode usar em momentos específicos, isso aqui é a função upper, do Python. Então vamos lá vamos copiar aqui o upper, vamos lá na documentação, ver o que é a função upper. Então a gente na documentação aqui em português do Python, a gente vai procurar aqui a função upper, que ele vai mostrar pra gente, tá aqui ó, str upper, que é uma string que a gente vai usar. Vamos ver, olha lá, ó. Retorna uma cópia da string com todos os caracteres que permitem maiúsculos e minúsculos convertidos para letras maiúsculas. Então o que ele faz, pessoal? Ele converte tudo que a gente tem aqui dentro do caractere para letra maiúscula. Vamos fazer o teste. Tem batatais ali só com primeira letra maiúscula. Vamos executar. Pronto, converteu em tudo em maiúsculo para a gente. Quem faz isso para a gente é a função upper. Mais uma função de string interessante para a gente usar quando for necessário. Outra função de string legal que para a gente poder aprender um pouco é a função replace. Pessoal, a função replace ela faz a substituição baseado na cláusula que a gente passou. Então, por exemplo, aqui ó, a gente define uma string, uma variável que recebe a string batatais, e a gente manda imprimir para a gente aqui da variável que a gente acabou de preencher, a gente manda fazer o replace, ou seja, substitui para mim o T da palavra batatais por L. Vamos ver se funciona? Então, quando a gente manda executar aqui, ó, balalais, o que ele fez? Ele pegou aqui, eu pedi para ele, ó, substitui para mim, onde for T, você coloca L. A gente pode inverter também, ó. A gente manda substituir onde for o A, a gente coloca E. Vamos executar aqui para ver o que acontece. Olha lá, ó, BTTs aí, ó. Não faz muito sentido não, mas a ideia era mostrar aqui o funcionamento da função replace. Bom, pessoal, a aula dessa semana era essa. A gente aprofundar um pouco mais na linguagem Python. Para a próxima aula, a gente já vai ver umas situações um pouco mais avançadas. A gente vai ver dicionários, a gente vai ver tuplas, a gente vai ver listas, a gente vai ver um pouco de funções, que é muito importante. Essa aula vai ser muito legal quando a gente falar de funções, para poder fazer cálculos e fazer a reutilização de código. Então eu agradeço muito aí a atenção de vocês. Até um próximo encontro.